Algum dia você já parou para se fazer a seguinte pergunta: como eu poderia ter resultados sob demanda na minha vida? Como assim? Algum dia você já se questionou se seria possível determinar o que você quer que te aconteça na tua vida? Algum dia você já pensou sobre isso? Né? Detalhe, a maioria das pessoas jamais se faz essa pergunta. Algum dia, por acaso, você acordou assim às 3 horas da madrugada e começou a se pensar da seguinte forma: será que a vida realmente ela deve ser vivida dessa forma randômica, aleatória, esperando que aconteça o que acontecer? Ou será que existe uma forma de eu determinar o que eu quero que me aconteça? Você já fez essa pergunta? Raríssimas pessoas se fazem essa pergunta. Se você já se fez essa pergunta, parabéns. E aí eu quero dizer para você que até os meus 30 anos de idade, eu simplesmente vivi segundo a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O que eu acreditava? No que todo mundo acredita. Na verdade, pessoal, eu acreditava que existia uma entidade que era responsável pela minha vida e que ela tinha um caderno, não sei se você já viu essa história, que ela tinha um caderno e neste caderno estava escrito tudo o que ia me acontecer. E eu acreditava sobre isso, vivia a minha vida dessa forma, acreditando no seguinte: o que é para ser, será. Mentira, mentira, mentira. Não é assim que a vida funciona. Isso são coisas que nos contaram, e quem nos contou isso era uma pessoa que não sabia a verdade. Então ela dizia: o que for para ser, vai ser. É como quando você pergunta para o pai: pai, como é que eu ganho dinheiro? Trabalhando, né, meu filho? Mas aí você olha para o pai, ele não tem dinheiro. Pergunta para o tio diz a mesma coisa: trabalhando, né? Mas ele não tem dinheiro. Então, o que significa? Eles não sabem do que estão falando. Não sabem. Eles falam daquilo que lhes foi dito. E eu vivi assim durante muitos anos. Agora, uma outra pergunta que eu faço para você: você sabia que existem pessoas que dedicaram a vida a entender como viver a vida? Não é dizer para você como você tem que viver a sua vida, mas é entender o processo que faz com que a nossa vida seja fácil. Seja fácil. Então, essa história de que é possível que o nosso subconsciente dê o que nós desejamos no piloto automático é real. É real, sabe por quê? Porque a vida que você vive hoje, ela está acontecendo automaticamente. Os resultados que você tem na vida hoje, eles são os resultados que você determinou em seu subconsciente que queria. Ele está te dando o que você quer. Ponto final. A grande pergunta é: você sabe o que você disse a ele? Aí nós entramos na questão. A grande maioria não faz a menor ideia que os resultados que colhem na vida não são aleatórios e não são randômicos. São automáticos. Quer ver como que eu provo isso para você? Quantas vezes você já tentou mudar a sua vida e nada deu certo? Quantas vezes você já leu um livro, já fez um curso, já fez um treinamento, fez mentoria, fez faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado e a vida continua a mesma? Por quê? Eu vou te explicar. Porque o que você programou em teu subconsciente, ele está te dando. Todas essas coisas que você aprendeu, buscou, elas permanecem no consciente. Não se tornaram ainda uma ordem para o subconsciente. E é disso que eu quero conversar. Quero não, irei falar com você. Espero que você tire proveito do que eu vou te ensinar, porque eu li muitos livros para descobrir isso. Nada disso que eu estou falando aqui eu criei, mas existem algumas conclusões que sim, que depois de muito estudar, o Tico e o Teco, né, vai se encaixando na cabeça até um dia que faz... E aí funciona o entendimento. Então, eu sou um apaixonado pela mente humana.
eu sou um apaixonado pelo ser humano, de fato um apaixonado. Gente, eu gosto de ir na praça da minha cidade para ficar olhando para as pessoas, olhando os seus comportamentos. Eu gosto de assistir algumas coisas sobre esportes, alguma coisa, só para observar a capacidade que o ser humano tem. Né? Coisas incríveis. Eu gosto muito de ver aqueles saltos de bicicleta, sabe? Essas coisas assim bem doidas que esse pessoal faz e eu penso, meu Deus, que incrível. Então, existe em nós um poder incrível de fazermos coisas incríveis, só que, infelizmente, nós não fomos educados a usá-lo. E esse sistema incrível, ele não trabalha de forma aleatória. Se você quiser pegar na caneta e anotar isso, ele não trabalha. Nós temos um sistema muito bem planejado. Ok? Então, a pergunta é, será que é possível eu determinar quais resultados eu quero ter na vida? Essa é a pergunta. Será que é possível eu determinar quais resultados eu quero ter na vida? Resposta: sim, é possível. Sim, é possível. A outra pergunta é: existe um caminho para que eu faça isso? Resposta: sim, existe. Tá? Eu vou te explicar agora, vou trazer alguns exemplos, e aí, até o final da live, você já vai ter essa resposta, já pode perder o sono hoje à noite pensando sobre isso, e começar, por que não, ainda hoje já a transformar a sua vida. Legal, né? Boa promessa para a nossa live, né? Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha primeiro. Bom, eu vou te convidar, a partir de hoje, a começar a fazer um estudo maravilhoso, um estudo muito profundo, sobre quem sou eu. Essa talvez seja a pergunta mais profunda que você possa fazer. Quem sou eu? Quem somos nós? E aí, dentro desta pergunta, quem sou eu, quem somos nós, você, de fato, ir estudar a si mesmo e entender como você funciona. Veja que eu tenho a imagem do cérebro. Os dois lados do cérebro são completamente diferentes. E só isso já é mágico. Já deveria chamar a sua atenção. Esses livros que você vê aqui, esses aqui, são sobre personalidade, assim como o Enneamind que eu tenho aqui, né? Eu sei que a câmera fica ao contrário, mas ok. Enneamind, as 9 mentalidades. Esse é o meu mundo, sabe? Eu quero entender essas coisas. Como a mente, o cérebro, como que tudo isso funciona juntos. Então, gente, depois de 14 anos estudando, eu vou dizer para você algo incrível aqui agora, incrível, tá? Nós temos um sistema operacional programável. Sério? Anota isso aí. Nós temos um sistema operacional programável. Você pode programar o teu sistema. Como que foi descoberto isso? Né? Como é que foi descoberto isso? Quem criou a cibernética, ao tentar criar a cibernética, percebeu que realmente o cérebro humano e o ser humano funcionava daquela forma. E o que é o sistema cibernético? O sistema cibernético é tudo aquilo que você programa para fazer uma tarefa específica de determinada forma. Por exemplo, se eu programo o meu ar-condicionado para que ele ligue quando a temperatura chegar a 20 graus, que ele a eleve até 22 graus e desligue. O que é isso? É um sistema cibernético, nós chamamos de sistema autônomo, né? Um carro automático. O que é um carro automático? É um carro que sabe exatamente no momento, pela velocidade do motor ou pela pressão que o motor está exercendo, ele sabe se ele aumenta ou diminui. Pela aceleração ou pela diminuição da aceleração e pelo aumento da dificuldade, do atrito, ele sabe como trocar a marcha. Pensa na inteligência. Agora, eu te dizer, o homem que criou isso é muito mais inteligente que o sistema. Então, as pessoas que criaram isso, elas começaram a entender, caramba,
É exatamente assim que o nosso cérebro funciona. Então, é daí, gente, que eles começaram a analisar exatamente como que o nosso sistema pode ser programado para tarefas incríveis. E aí, eles descobriram que o nosso sistema não só pode ser programado, como o nosso sistema é programado. Então, vamos lá. Vamos, primeiramente, ao quem somos nós, né? Respostas incríveis. Então, mas vamos pensar em nós como seres humanos agora, corpo físico. O nosso corpo físico. Foi criado, né? Foi criado, alguém criou. Vamos pensar dessa forma. Alguém criou. Quem nos criou, tá? Quem nos criou, nos deu um sistema dividido em duas partes. Duas partes. A parte que diz a outra parte o que fazer e a outra parte que faz o que foi treinada para fazer. Tá? Coloca isso na cabeça. Você tem uma parte que manda e outra que obedece. Tá? Só que presta atenção. A parte que manda, depois que diz para a outra o que é para ela fazer, esta outra parte passa a fazer o que foi doutrinada a fazer, sem que a parte que manda precise lhe mandar novamente. Ou seja, você programa esta função na parte que obedece e ela passa a obedecer. Só que aqui que tem um detalhe. Ela obedece somente para começar a fazer, mas ela não obedece para parar. Essa parte é divino. O nosso subconsciente, ele obedece você para começar. No sentido, depois que você programa ele faz. Mas ele não te obedece quando você manda parar. Depois que você dá um start no teu subconsciente e programa ele para fazer uma coisa, ele vai fazer para sempre do mesmo jeito. E mesmo que você mande ele parar, ele não para. Isso é a parte mais incrível. E é aqui que as pessoas verdadeiramente perdem o controle sobre a própria vida. Elas passam a existir como robôs, vivendo baseada em uma programação mental que, na grande maioria das vezes, não foi ela que colocou em sua mente. Ok? Então, vamos entender. Quem nos criou nos deu esse sistema. Mas acontece uma coisa, não nos ensinou a usar. Nós não nascemos com um manual. Nós, seres humanos, deveríamos nascer com um manual. Os pais deveriam ter um manual de como programar a mente dos seus filhos. Porque, infelizmente, os pais não sabem o que estão fazendo com os filhos e acabam permitindo que as informações que cheguem até o sistema subconsciente, o sistema que obedece, sejam informações limitantes, sejam crenças de inferioridade, crenças de escassez. Então, aquilo que você chama de crença, que nós chamamos de crença, são coisas que foram colocadas no nosso sistema automático, que é o subconsciente. Então, essas duas partes que eu estou dizendo para você são o consciente e o subconsciente. Pelo incrível que pareça, o teu consciente tem o poder para mandar no teu subconsciente. Ele tem. Mas ele tem este poder para mandar até que o teu subconsciente aprenda a obedecer. Depois, o teu consciente tem grande dificuldade em fazê-lo parar. Então, ao invés de fazer o teu subconsciente parar para que você faça com que ele pare de fazer, no teu subconsciente ele não existe a possibilidade de ele ficar inativo. É ele o responsável por manter a tua vida. Então, você não manda ele parar de fazer uma coisa que você não quer mais que ele faça. Pega a caneta e anota o que eu vou te dizer agora. Você não manda ele parar de fazer o que você não quer que ele faça. Você manda ele fazer o que você quer que ele faça. Veja bem, vou repetir. Você não manda o teu subconsciente parar de fazer o que você não quer que ele faça. Ele não te obedece. Você faz o quê? Você manda ele fazer o que você quer. Se você manda ele fazer o que você quer, ele automaticamente começa a fazer esta nova atividade e para de fazer a antiga. Então, não adianta você dizer, pare com isso.
né? Não, você diz, ó, faça isso. Então, você tem que aprender a programar o teu subconsciente. Eu vou te dar um exemplo aqui, depois eu explico mais em detalhes. Tá? Quem aqui tem a minha idade conhece esse negocinho aqui, né? Conhece? Beleza, isso aqui é um Walkman, o homem que caminhava, né? Um Walkman. Ou seja, era para você ouvir música enquanto caminhava, botava os fones de ouvido. E isso aqui é uma fita cassete. Quem é muito jovem é capaz de nem conhecer uma fita cassete. 46 minutos de música. Uau! Né? 23 minutos cada lado, na verdade. O que acontece? Esta fita cassete, muitas vezes você comprava ela gravada, né, com as músicas. Ela já foi uma evolução do disco, né, de vinil. Aí, quando surgiu, você comprava as fitas gravadas e colocava aqui. E aqui tem um botão, play. Você dava o play e você ouvia, né? Aqui tem o alto-falante. Isso que não funciona mais, né? É antigo, eu acho que eu tenho isso aqui já há uns 30 anos. Está guardado ali até hoje, ainda bem que eu guardei. Tá? Ok. Agora, o que acontece? Isso aqui é igualzinho à nossa vida. O nosso subconsciente, esta fita, representa o nosso subconsciente. Tá? Representa o nosso subconsciente. Nessa fita, você tem que gravar o que quer ouvir. Você grava músicas aqui. Então, é o teu subconsciente. Quando você dá o play, é a mesma coisa que acontece. Você dá o play, é a vida. A tua vida está rodando. Está rodando o quê? Está rodando o que está na fita. O que é a fita? O subconsciente. As verdades que você gravou no subconsciente, as informações que você gravou no subconsciente, os hábitos que você gravou. E aí você dá o play e a vida está rodando. Só que você não está gostando da música que está ouvindo, que são os resultados. A música é o quê? A música é o resultado que você consegue. Você deu play, o que está na fita vai rodar. E aí você começa a dizer, não, pare com esta música, eu não gosto desta música, eu não quero esta música. Mas não para. Não para de rodar. Por que não para de rodar? Porque é o que está gravado na fita. O que você tem que fazer se você não quer mais ouvir? Você tem que dar um stop e você tem que o quê? Trocar de fita. Mas no nosso subconsciente nós não trocamos de fita, né? Então o nosso subconsciente funciona igual a esse aparelho. Sabe por quê? Ele tem esse botão aqui, ó. Esse botãozinho vermelho. Sabe o que esse botão faz? Ele te permitia clicar aqui e aí ele tem um microfone aqui, ó. Você poderia gravar aqui. Se você soubesse cantar, você poderia cantar para ouvir, ou você poderia gravar histórias, você poderia gravar informações, gravavam entrevistas para jornais, né? Ou você pode fazer diferente. Você mexia neste botão aqui, e ao invés de você gravar aqui, você gravava o que você estava ouvindo no rádio. Então, quando você ouvia algo interessante, você gravava. E aí depois você dava o play e você ouvia a música que queria. Aí você dizia, essa eu gosto, esse resultado tá bom. É exatamente isso que você tem que fazer com o teu subconsciente. Clicar no botão, gravar, e gravar no teu subconsciente o resultado que você quer que ele te entregue. Sabe por quê? Quando você gravar no subconsciente o resultado que você quer que ele te entregue, ele vai começar a trabalhar no piloto automático e ele vai gerar na sua vida este resultado. Que é exatamente o que está acontecendo em sua vida hoje. Você sabe disso, só não sabe de forma intelectual, como eu estou te explicando. Então, eu vou trazer para você um exemplo ou dois claríssimos. Quem aqui dirige? Você dirige? Ok. Quando que foi mais difícil para você dirigir? Quando você começou ou hoje? Hoje, dia de hoje. Quando que foi mais difícil? É óbvio que foi quando comecei, né, professor? Você vai dizer. Pergunto, por quê? Por quê? Você já se perguntou? É porque eu não sabia. Bingo. O que significa não saber? Significa que eu nunca fiz, né, professor? Ótimo. Hoje você dirige no piloto automático? Dirijo. Então, aí está. Está provado que você tem um sistema automático e tem um sistema que programa um sistema automático. Quer ver?
O que é dirigir hoje? É saber fazer aquilo tão bem que você não precisa pensar mais. Mas como que isso acontece? Acontece porque o teu subconsciente não pensa. Ele só obedece ao que está gravado nele. Como é que eu gravo informações no meu subconsciente? Escuta, presta atenção. Como é que eu gravo informações no meu subconsciente? Vivendo experiências de erro e acerto. É assim que você programa o subconsciente. Então, entenda. Você foi dirigir. Por que você tinha tanta dificuldade para aprender? Porque você aprende com o consciente. E o consciente, ele é mecânico, ele não é automático. Ele é mecânico. Ou seja, você tem que fazer as coisas manualmente. Então, você tem que saber que tinha que ligar a seta para a direita, ligar a seta para a esquerda, virar o volante para a direita, virar o volante para a esquerda, pisar no freio, na embreagem, no acelerador, fazer a marcha no tempo certo, olhar pelo retrovisor, arrumar o seu retrovisor, ver se não tinha ninguém na faixa de pedestre, olhar para o semáforo, acelerar, tirar o pé da embreagem vagarosamente. Todas essas coisas consciente. E acredite, o nosso cérebro consciente é milhões de vezes mais lento que o nosso subconsciente. Tá? Por quê? Ele é mecânico. Mecânico. Então, nesse teu processo, você tinha que fazer o quê? Pensar. Pensar sobre o que você ia fazer. Pensar. Mas aí você fez o quê? Vou te perguntar. Você foi em uma única aula da autoescola e tirou a carteira? Não, né? Quantas aulas você foi? Trocentas aulas, 10, 20, 30. Tem gente que vai mais, não consegue passar de primeira, né? Eu conheci pessoas que tiveram que fazer mais de 10 vezes o teste na carteira. O que acontece, gente? Tá? Você repete a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E este repetir, ele funciona assim. Algumas você erra, certo? Você erra, você tenta, erra, você tenta, erra, você tenta, erra. Até que você tenta e acerta. O que acontece quando você acerta? Você consegue o objetivo. Você sabia que é assim que se programa um sistema cibernético? Você ensina o sistema cibernético a ir tentando, errando, acertando, errando, acertando. Quando ele acerta, ele faz o seguinte, ele deleta todos os erros e memoriza somente o acerto. Bingo! Por que hoje você dirige certo? Por que hoje você não comete os mesmos erros? Porque o nosso subconsciente, ele armazena conquistas de objetivos. Então, cada vez que você acertava, por exemplo, estacionar no meio da baliza, você errou quantas vezes? Quando você acertou, pim, você se emocionou, pim, mandou aquela mensagem para o subconsciente, ele, é assim que tem que fazer, memorizou. Aí você fez de novo, mais uma ou duas vezes, pim, pim, memorizou. Hoje você chega, estaciona na baliza. Teoricamente, né? Para algumas pessoas, a baliza é uma eterna dificuldade. Mas por quê? Ele elimina todas as vezes que você errou e faz único e exclusivo, acerta. Ok? Agora vamos lá. Por que você tem tanta dificuldade na sua vida de conquistar as coisas? E você não entende. Por exemplo, se você criou um complexo de inferioridade, as pessoas têm muito isso. Eu não sou bom como fulano, eu não sou bom como ciclana. O que é um complexo de inferioridade? É você se imaginando inferior, mas para se imaginar inferior, você se considera incapaz de obter aqueles resultados. Então, os resultados que você se imagina capaz são menores. Então, o teu subconsciente não entende o tal de complexo de inferioridade. Para ele não existe isso. O que existe para ele é, eu sou capaz de fazer este tipo de coisa. Ou seja, ele armazenou na mente dele você fazendo aquilo. Então, ele mantém você fazendo aquilo.
Quer ver um exemplo? Se você fatura, vou dar o meu exemplo. Quando eu saí do garimpo, na época em que eu saí do garimpo, a minha média de faturamento era de R$ 1.200 por mês. Eu tinha na cabeça que quem ganhava 1.200 ganhava bem, né? Naquela época eu tinha minha casinha própria, então morava no interior, 1.200 até que não estava tão ruim assim, nos últimos anos que eu saí do garimpo, claro, né? Aí eu saí do garimpo muito machucado e eu saí do garimpo com duas visões básicas, três visões básicas sobre mim. Primeira visão básica sobre mim, que eu só sabia trabalhar com os braços. Ou seja, eu não tenho competência intelectual para fazer um trabalho intelectual. É a primeira visão que eu tinha. O que aconteceu? Eu tinha, então, a visão, eu só sei trabalhar com os braços. Só que eu saí do garimpo literalmente arrebentado, com os tendões do ombro esquerdo rompidos. Como que eu ia trabalhar com os braços? Então, o que o meu subconsciente me entregava? Você trabalha com os braços. E agora com os braços machucados. Então, eu não via saída, entendeu? Para mim, era um desespero sem fim. Então, eu tentei recuperar o meu braço. Segunda visão que eu saí sobre mim, né? Eu sou um homem de R$ 1.200. Então, quando eu ia procurar um emprego na cidade, eu não, sabe, se a vaga de emprego era para 3 mil, mas ela era um escritório, eu nem olhava, eu olhava as de 1.200 lá no chão da fábrica, lá na metalúrgica, ajudar alguém em eletricidade, alguma coisa. Gente, é incrível. Eu saí do garimpo com uma autoimagem desse tamanho assim, né? Aí eu saí com essas duas visões do garimpo e a terceira visão que eu saí do garimpo sobre mim é, cara, eu sou pobre, entendeu? Eu sou pobre. E nós tínhamos um ditado, inclusive, no garimpo, quem nasceu tatu vai morrer cavocando, nós dizíamos isso, né? Nós fazíamos túneis, fazia buraco. Então, pensa, eu me considerava uma pessoa de resultados pequenos, né? Só sabia trabalhar com os braços. Eu tinha, na minha cabeça, essa ideia que eu não tinha capacidade intelectual para trabalhar nesses outros trabalhos, e eu me considerava pobre. Era um homem de R$ 1.200, pobre. Então, adivinha onde que eu fui morar quando eu fui embora? Em uma kitnet horrenda, fedorenta, né? Com cara de pobre ao extremo, que combinava com quem eu era. Essa é a verdade. Então, não adiantava eu dizer que eu estava tentando mudar a minha vida, que era o que eu dizia, mas eu estou tentando mudar a minha vida. Então, quando eu não pude mais trabalhar por causa do braço, que inclusive eu pensei em tirar a minha vida no dia em que o médico disse que, além do braço, claro, eu tenho um problema na coluna, né? Uma vértebra a mais, e devido aos anos de trabalho, eu não tenho dor nenhuma na coluna, minha coluna é sã, mas eu tenho uma vértebra a mais. Na época eu estava muito machucado, hoje não estou mais, tá? Retificando a minha frase aqui, eu sou muito saudável, tá? Minha coluna é intacta, mas na época estava machucada. E o médico olhou e disse, você não pode levantar nem 1 quilo mais se você não quiser ficar paralítico. Aquilo terminou, gente. Eu me desmontei, eu pensei, cara, não tenho mais solução, não tenho mais saída. Porque ele disse o quê? Ele disse, olha, o que você está programado para fazer, você não pode fazer mais. Então eu pensei, e agora? Eu sou um inútil. E veja, eu tinha formação em letras. E existia inteligência em mim. Existia essa capacidade que eu tenho hoje, já estava latente em mim. Então eu pensei em tirar minha própria vida naquela época. E eu desisti por causa de minha filha. Eu disse, não, covarde eu não sou. Essa visão eu não tinha de mim, tá? Covarde eu não sou. Então, foi nessa época que eu arrumei um emprego de quê? De garçom. Eu fui trabalhar de garçom, sabe quanto que eu ganhava de garçom? R$ 30, R$ 35 por noite. Só que naquela época eu só conseguia uma noite. Então, era R$ 35 por semana, gente. Eu me lembro da humilhação que eu passei para conseguir comprar um sapato, porque eu não tinha. E era R$ 50 e eu não tinha, e eu pedi se eu conseguia pagar aquele sapato em 2 vezes, e eles não queriam me vender. Então a guria disse, não, eu vou vender sob minha responsabilidade. Eu vejo que você é uma pessoa boa. Eu disse, eu tenho R$ 20, eu te dou R$ 20, e sábado que vem eu venho e te dou 30, né? Porque daí eu ia trabalhar.
E ela vendeu sob responsabilidade, né? E eu voltei no sábado e paguei, e acabei depois me tornando cliente naquela loja. Então, eu passei por essas situações que você passa hoje. Então, quando o que eu era programado para fazer se tornou inviável, eu me senti sem possibilidades. E eu sei que muitos de vocês se sentem assim. Mas o que estava errado? O que estava errado ali? Não tinha nada errado. Estava tudo certo. O meu subconsciente estava me dando exatamente o que era programado para fazer. Quando que ele era programado para fazer se tornou impossível, nem o meu subconsciente, nem o meu consciente conseguia se antenar mais. Então, foi uma época que eu fiquei bem fora da casinha. Eu não via saída. Então, muitas vezes é isso que acontece com você. O que você está programado não funciona mais e você não sabe que precisa programar outra coisa no subconsciente, então você não consegue nem pensar e nem agir. Aí você fica num mundo doidão, assim, meio perdidaço, tá? Bom, eu fui trabalhar de garçom e, trabalhando de garçom, eu percebi que era moleza fazer aquilo, que eu era capaz. Vejam, escutem essa palavra. Eu era capaz. Então, eu comecei a incorporar em mim o garçom. Não, mas eu sou garçom. E eu falava isso com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter sido garçom. E os garçons são hoje... Putz, adoro os garçons. Toda vez que eu vou nos lugares, eu fico observando os garçons. Eu digo, aquele cara é fera, hein? Aquele cara é muito bom. Olha, é excelente garçom. Dou gorjeta para os garçons, porque eu sei da importância deles e eu sei o que eles passam lá no bar. Às vezes, eles são maltratados, não são respeitados como deveriam ser, mas não existiriam as festas, os bares, sem os garçons, né? São pessoas que estão fora de casa trabalhando, deixam suas famílias em casa. Mas, para mim, na época, nossa, ser garçom era um upgrade, né? Então, eu trabalhei 6 meses como garçom, acabei trabalhando em 5 lugares como garçom, só que eu já estava trabalhando 7 dias por semana, manhã, tarde e noite. Não via minha família, mas estava feliz com aquela vida. Até que um dia, gente, eu já estava cansadão com aquilo e eu decidi me transformar em professor, né? Levei meu diploma na escola e eu fiz a maior loucura que eu já vi alguém fazer. Eu aceitei, não sei como, não me perguntem por quê nem como. Eu aceitei uma vaga para dar aula de português com muito medo, né? Nesses 6 meses que eu estava de garçom, eu estava estudando muito português, tá? Estava estudando a gramática, estava focado, estava estudando porque eu queria, de fato, aprender a minha faculdade, que era letras, para poder dar aula. Estava me preparando. Mas não para inglês, né, gente? Eu sabia alguma coisinha de inglês, mas não para dar aula. Então, eu fui e aceitei essa vaga de emprego para dar inglês. Gente, no dia que eu aceitei a vaga para dar inglês, o meu subconsciente fez... What now? Cara, isso não existe nada no meu arquivo aqui que diga que você sabe dar inglês, cara. Isso é loucura, eu não sei fazer essa porra, né? E aí o meu subconsciente não sabia e o meu consciente não sabia. E aí eu acredito que foi a minha alma, a minha essência, que no momento disse, não, mas nós vamos aventurar aqui, eu não vou passar a minha vida toda aqui vivendo na Terra nessa miséria, vamos, nós temos capacidade. Eu juro o que eu vou dizer agora, pelo meu sucesso que eu tenho hoje, como que eu vou dizer a mais absoluta verdade. Eu não lembro de nada, muito poucos flashes que aconteceu entre o momento que eu aceitei a vaga de inglês e no momento em que eu fui no banco fazer a conta e voltei na escola. Eu lembro de alguns flashzinhos, muito pouquinho, porque eu saí tão fora do ar assim que eu não sabia o que eu estava fazendo. É como se realmente o meu mundo, é como se eu tivesse passado de uma dimensão para outra. Eu saí daquela dimensão de garimpeiro, depois de garçom, para uma dimensão que, para mim, era níveis e níveis e níveis mais alta. E ali eu não conhecia nada. É como se os meus olhos não se adaptassem para as cores daquele mundo. Essa é a descrição que eu posso fazer para vocês. Aí eu fui, o primeiro dia eu inventei umas conversas, consegui trollar os alunos lá e dei a primeira aula, não dormi por 3 noites, não conseguia comer, tá? Com febre, com dor de cabeça, dor no estômago, me sentindo super mal, as pernas mole, porque eu não sabia o que estava fazendo, gente, não sabia. Mas eu fui, com medo, sabe, eu fui. Resumindo, eu decidi que eu ia me transformar naquele cara. Então, eu comecei o quê?
a estudar, da mesma forma que você vai fazer carteira de motorista, eu comecei a estudar o inglês e comecei a estudar o português, óbvio. Eu comecei a estudar aquilo e eu comecei a acertar e errar. E o meu subconsciente foi pegando as coisinhas. Então, eu estudava muito inglês e o meu subconsciente ia absorvendo. Eu ouvia rádio em inglês, eu assistia TV em inglês, o meu subconsciente só ia absorvendo. Até que um dia fez assim, ó. Cara, eu comecei a ouvir o Bob Proctor. E a primeira frase que eu ouvi bem dita de Bob Proctor, eu estava almoçando e a TV estava ligada, eu estava assistindo a Ciência para Ficar Rico, assim, de background, estava lá do lado, assim, né? De fundo, eu ouvi ele dizer, you become what you think about. Você se transforma naquilo que pensa. Uau! Caraca, e eu estava me transformando em professor de inglês. Na verdade, eu estava me transformando em professor. Gente, eu digo para vocês sem medo, no dia em que eu comecei a aprender sobre metas, eu lembro como se fosse hoje, no dia em que me foi apresentado sobre metas, eu já vinha nesse estudo, já estava mais habituado com a ideia do inglês, já estava me saindo bem melhor no colégio, mas no dia que me foi apresentada a ideia de metas, que é o foco, que eu posso dizer ao subconsciente o que eu quero que ele me dê, eu juro para vocês, quem me conhece sabe que eu falo sempre, sempre, sempre 100% da verdade. Naquele dia, quando eu saí fora da minha kitnet, eu olhei para o mundo assim, e o mundo tinha outra cor. As árvores eram mais verdes, os pássaros cantavam mais lindo, eu ouvia mais sons, as pessoas eram mais bonitas, mais gentis, as minhas roupas parece que tinham mais cor, mais vida, a vida valia mais a pena, porque naquele dia eu descobri que eu podia ter e ser o que eu quisesse, e aquilo para mim foi, cara, que massa! E aí eu comecei a perceber que eu realmente estava me transformando em uma pessoa muito maior do que eu acreditava que era. E é por isso que eu tenho essa imagem do cérebro, porque aí eu comecei a estudar aprendizado acelerado, e eu descobri as 7 inteligências, eu descobri as 3 partes do cérebro, eu descobri as emoções, eu descobri que eu podia sentir sem ter. Cara, e aquilo foi me deixando maluco. E eu comecei a fazer o que os camaradas ensinavam. E cá estou eu dando aula para você. 5 anos depois, né? 5 anos depois, eu ganhava como professor 930, tá? 930 ainda estava dentro do meu valor, né? 930, o meu valor ainda era o mesmo, eu ainda me considerava aquele cara ali, mas já estava me transformando em outra pessoa. Então, eu ganhava 930 e trabalhava nos finais de semana de garçom para ganhar mais. E aí, eu comecei a querer entender o dinheiro, foi por isso que eu comecei todos esses estudos, tá? Trabalhava no final de semana, ganhava essa quantidade de dinheiro, R$ 930 apenas, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu vinha nessa jornada de observar, de aprender, de transformar, tá? Então, eu comecei a perceber que faltava para mim um pouquinho de entendimento naquela época sobre o dinheiro, né? Sobre o dinheiro, como que o dinheiro funcionava. E foi ali que eu comecei a minha busca, a minha jornada, o meu entendimento pelo dinheiro, tá? Foi ali que eu comecei o entendimento pelo dinheiro, e aí, através desse entendimento pelo dinheiro, que foi que eu descobri o que eu tinha que fazer para ganhar dinheiro. Mas, nesse momento, gente, o meu subconsciente, ele já vinha completamente programado para eu ser uma nova pessoa. Sabe? Eu estava me tornando essa nova pessoa. Eu vinha aprendendo coisas novas e me transformando. Como eu já contei para vocês em tantas histórias, tantas e tantas e tantas histórias. Então, quando eu comecei a entender tudo isso, comecei a entender todas essas coisas e comecei a aplicar em minha vida, tá? Quando eu comecei a história aqui para contar para vocês, eu ganhava ali 930 como professor, trabalhava no final de semana, eu comecei a entender sobre dinheiro, aplicar metas. 5 anos depois, gente, em 2015, eu já faturei o meu R$ 1 milhão. E num ano, né? Mas eu trabalhava, ganhava, porque eu trabalhava 2 meses, 3 meses, eu não trabalhava. Então, faturava 9 mil por ano como professor, mais garçom. Faturava ali a pau e corda, como a gente diz, uns 15 mil por ano. 5 anos depois, eu estava ganhando 1 milhão.
Você tem ideia quanto por cento é esse aumento? Quanto por cento é você passar o teu salário de 15 mil por ano para 1 milhão por ano? É muito, né? São muitas vezes, quase 100 vezes, talvez 75 vezes. Então, o que eu quero dizer para você? Que tudo isso tem a ver com esse sistema do consciente programando o subconsciente. Só que, quando eu passei por este processo de transformação lá, eu também não sabia o que estava fazendo. Mas, quando eu fui apresentado a ideia que eu acabei de dizer das metas, do objetivo, e aí eu comecei a aprender sobre consciente e subconsciente, a minha vida fez assim, ó. É como se realmente saísse um vidro, sabe, um vidro fosco, aquele de banheiro, aquele que a gente usa, que você vê que tem vultos lá fora, mas não vê quem é. É a mesma coisa. Parece que aquele vidro se abriu e eu enxerguei. Ali, naquele dia, eu aprendi o que eu te disse no começo dessa live. A vida pode ser programada. Eu programei cada passo, eu programei a casa, o modelo da casa, a cor da casa, os carros que eu queria, a cor dos carros que eu queria. Histórias incríveis que aconteceram comigo. Eu vou contar uma só para vocês, tá? Vou contar duas, tá? Eu sempre tive um sonho de ter um Fiat Uno, sempre. Veja. Veja o naipe do pensamento, tá? O pensamento de quem? Do garimpeiro, né? R$ 1.200 por mês, um Uno. Se comprar um Uno. Tá. Bom, aí até comprei um Uno quando eu era garimpeiro uma vez. Comprei um Uninho para mim. Paguei lá em trocentas vezes, mas comprei. Aí depois tive que vender e tal. Beleza. Então, quando eu já estava ganhando uma graninha, mais ou menos, né? Eu já tinha vindo embora para a Ametista do Sul. Eu comprei um Uninho, mas a história começou em Indaial. Eu coloquei um dia na tela do computador assim, a imagem do Uno, e eu lembro. Eu procurei esse dia na internet essa imagem, não encontrei. Eu até vou procurar no meu computador antigo, ver se eu não tenho ela salva. Era um Uninho prata, um Uno Way, e ele estava na frente de um circo. Era um circo, uma lona de circo. E eu lembro como se fosse hoje. Eu coloquei na tela do computador assim. E aí, a minha esposa viu aquele carrinho, né? Ela sabia o que eu estava fazendo, visualizando, mentalizando o que eu queria ter. Tá, beleza, não falou nada. Viu ali eu com o meu Uninho, e eu dizia para ela, amor, eu vou comprar um Uno, eu vou comprar um Uno. E aí ela foi trabalhar, ela já estava trabalhando, e ela chegou, e eu tinha decidido que um Uno não, é pouco, né? Queria uma S10. Aí eu coloquei uma S10 na tela do computador. E ela chegou assim, do mercado, né? Entrou no quarto, estava o computador, eu estava lá estudando a tela, e ela olhou assim, mas já trocou de carro? Foi muito engraçado. Ela estava me zoando, na verdade. Esse meu marido está ficando louco, né? Mas já trocou de carro? Então, aconteceu, depois eu comecei a ganhar dinheiro, e em 2016, eu acho que foi, eu comprei o meu primeiro Fiat Uno 0 quilômetro. Eu comprei, e em 2017 eu comprei a caminhonete. Eu comprei o Uno 0 quilômetro em 2016, e depois eu comprei a caminhonete S10 Highcountry, a mais completa que tem, 0 quilômetro em 2017. Eu comprei no mesmo ano que eu estava fazendo toda a estrutura aqui, que é a minha casa, a empresa, tudo isso. Mas, super interessante, foi em 2014. Mas em 2014 eu tinha um Uno, tá? Em 2012 eu voltei para a Ametista. Na metade de 2013 eu comprei um Uninho branco, agora me lembro. Eu comprei um Uninho branco. E aí, a minha esposa, ela aprendeu a trabalhar como cabeleireira, se tornou cabeleireira, montou um salão aqui na cidade, e eu estava indo levar ela. E aí, gente, eu abri uma escolinha de inglês numa cidade vizinha, e eu passava na frente de uma casa, e lá tinha um Vectra Elegance 2010 Bordeaux. Caraca! Eu dizia, nossa, mas isso que é um carro, eu quero um Vectra desse. Adivinha o que eu fiz? Cheguei em casa e toma. Botei a foto do Vectra na tela do computador. Aí eu já estava indo razoavelmente bem, né? Estava trabalhando na internet, não tinha ganhado 1 milhão por ano ainda, mas estava indo bem. Eu fui levar a minha esposa, gente, no salão de beleza, era umas 7h30 da manhã, 8 horas. Quando eu passei na frente de uma revendedora de carro que tem aqui na minha cidade, que é, inclusive, meu padrinho de casamento, o filho dele estava subindo na calçada com um Vectra idêntico ao que eu tinha
colocado na tela. Sabe o que eu fiz? Larguei a minha esposa no salão de beleza, virei de volta, estacionei o Uno na frente da garagem, abri o capô do Uno, tá? Do porta-malas, peguei uma chave de roda que eu tinha comprado e um macaco, que eu sempre tinha um que era maior, entrei no Vectra, abri o porta-malas e coloquei lá dentro. E eles, cara, o que você está fazendo, compadre? Compadre, né? Esse Vectra é meu, falei para ele. Ele disse, não, homem, que jeito teu, esse Vectra eu fui buscar exclusivo. Eu disse, não, esse Vectra é meu. Quanto é que você quer dele? Aí ele me disse, não, compadre, Deus, eu não posso te vender esse Vectra. Isso não é uma questão de vender. Então, tu vai me dar, porque eu vou levar para casa. É simples. Daí ele disse, mas tu vai me deixar mal? Não, eu vou te pagar o mesmo preço. Esse aqui você trouxe para mim. E ele disse, compadre, eu quero tanto desse Vectra. Eu pego o teu Uno, portanto, eu quero tanto. É meu, vou no banco buscar o dinheiro. Pois eu não entrei mais dentro do Uno, gente. Eu fui no banco de Vectra, tá? Bati arranque e disse, não, eu não tirei nenhuma foto, deixa eu tirar uma foto, você não tem que tirar foto do meu carro. E fui embora. Ele não tirou nem foto do carro, gente. E aí eu fui no banco, busquei o dinheiro, lembro que eu dei o Uno e voltei 25 mil na época, na borracha, por aquele Vectra. E voltei lá no salão de mostrar para minha esposa. Ela disse, eu não acredito nisso. Eu disse, mas como não acredito? Aqui eu te disse que eu ia comprar. Então, gente, esse é o poder do nosso subconsciente, tá? Você pode fazer isso. Tá legal? Agora, qual que é o caminho? Né? Qual que é o caminho, professor? Vou explicar para você. Ó, presta atenção, vem comigo. Pega uma caneta. Onde que está o segredo? Tá? Onde que está o segredo? É você parar de criticar os resultados que tem hoje. É você parar de se preocupar com a vida que tem hoje e se preocupar com a vida que quer ter. Porque até hoje você não se preocupou com a vida que tem. Aliás, perdão, com a vida que quer ter. Você está sempre focada em mudar a vida que você tem. Agora, lembre-se, não adianta mandar ele parar. Ele não vai. Ele vai continuar gerando na tua vida o resultado que foi programado para dar. E agora, escute, que eu levei 14 anos para aprender isso aqui. Qual é o resultado que ele é programado para dar? Eu quero que você pegue uma caneta e anote, porque essa informação vale milhões. Eu vou tirar de graça. Qual é o resultado que ele é programado para te dar? De acordo com a sua autoimagem. O resultado que ele te dá é de acordo com o que você acredita que você é. Escute minha fala. Você jamais conquistará algo maior do que aquilo que você acredita que é. Esse é o segredo, o grande segredo. Você se transforma naquilo que pensa. O que você pensa sobre si mesmo está dizendo para o teu subconsciente qual é a vida que você quer ter. Então, eu sei que você perdeu oportunidades na sua vida, perdeu chances, porque não acreditou em si mesmo. Não era do teu tamanho. Você não era capaz, não era competente para aquilo. Então, o teu subconsciente te manteve aonde você se sente confortável. Chamam de zona de conforto, não tem nada de confortável nessa porra. Acontece que nós somos programados para estar aqui. O teu subconsciente não está fazendo nada errado, nada. Está fazendo o que foi programado para fazer. É o que você diz para ele. É isso que eu sou, é esse quem eu sou, é essa vida que eu mereço. E ele diz, ok. Ele não discute, não argumenta, ele vai te dando. E aí você diz, subconsciente, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é essa música que eu quero, não é esse resultado que eu quero. Não, não é isso. Grava no teu subconsciente. Como? Como? Responda a seguinte pergunta para mim agora. O que você quer? O que você realmente quer? Quem você quer ser? Como você quer ser conhecido? Crie uma imagem clara na sua mente do que você quer. Só que nesta imagem, veja bem, aqui está um grande erro que as pessoas cometem. As pessoas, elas imaginam um carro, elas imaginam ganhando na loteria, elas imaginam uma mansão, elas imaginam férias em Maldivas. A pergunta é, quem vai estar neste carrão?
Quem vai estar nas Maldivas? Quem vai ter esta mansão? Você se sente hoje capaz de ter esta mansão? Você, de fato, se vê morando em uma mansão? Você, de fato, se vê dirigindo uma Ferrari e se sente um homem ou uma mulher de Ferrari? Você, como eu, se sente uma pessoa do Fiat Uno? Se eu pedir para você agora colocar uma foto na tela do seu computador de um carro que você se compromete a comprar, não é um que você acha que seria lindo se ganhasse na rifa. Não, é um que você se compromete, vai juntar o dinheiro e vai comprar. Qual é o carro que você vai botar ali? Esse é o teu tamanho. Quando você quando você pensa em casa, qual o tamanho da casa? Eu saí da minha casa aqui, quando eu fui embora, era 30 metros quadrados. Fui morar em uma kitnet de 30 metros quadrados. Qual é o tamanho da casa que você se vê morando dentro? Quanto que você considera absurdo o tamanho de uma casa? Isso é muito maior do que você. Então, é esta clareza, é isso que você tem que ter na mente. E como que você faz isso? Nessa sua experiência, porque é isso que você tem que ser. Veja bem, o nosso subconsciente, vem comigo, informações de milhões aqui. O nosso subconsciente não sabe a diferença entre real e imaginação. Escuta, para ele tanto faz se você está vendo com esses olhos ou com os olhos da mente. Então, se na tua mente você for capaz de viver tão vividamente, você viver, não é imaginar, é viver na tua mente aqui, você fazendo o que você sonha em fazer, você sentindo a experiência, ele, subconsciente, não sabe que não é real. E ele vai armazenando como se fossem experiências. Você repete de novo, ele vai achando que é padrão. E nessas experiências você tem que ver sempre dando certo. Você dando certo, você ensaiando, tendo o resultado que você gostaria de ter, até que um dia ele acha que é normal você ter aquilo. E aí ele começa a agir, fazer você agir. Teu corpo começa a fazer coisas como se fosse um hábito. Só que o teu consciente sabe que você nunca fez, mas o subconsciente não. Então, nos momentos que você faz a tua visualização, você viver vividamente aquilo como se fosse real, o teu subconsciente acha que é uma experiência. E como é que o teu subconsciente aprende? Por experiências. Ele foi armazenando experiências e aí ele vai criar uma nova autoimagem para você. Você agora é a pessoa do carrão. Você agora é a pessoa da mansão. Você agora é a pessoa dos 10 mil por mês. Se você for capaz, Napoleão Hill disse, as pessoas que verdadeiramente enriqueceram são as pessoas que desenvolvem a consciência do dinheiro. E a consciência do dinheiro é a capacidade de ver-se rica na mente. Mas não é ter uma imagem assim superficial, é ver-se, é ser de verdade, ao ponto de não saber distinguir entre a realidade e o que você tem na mente. Neste momento, você vai estar transformando o teu subconsciente, tá? E aí, você começa, baseado nisso, a fazer coisas diferentes. Fazendo coisas diferentes, aceitando desafios diferentes, vai conseguir resultados diferentes. Esse é o caminho. Você programando, ele vai começar automaticamente gerar na sua vida os resultados que você acredita piamente, na mente, que já são reais, mas ele não sabe que está só na mente. E isso que eu estou te contando aqui é tão correto como 2 mais 2 são 4. Os grandes mestres sabiam esse segredo, só que isso não nos é ensinado. Eu estou te ensinando. Agora, a grande pergunta é o que você vai fazer com essa informação? Vai seguir a sua vida de forma aleatória ou vai decidir hoje transformar a sua vida? Se você decidir hoje transformar a sua vida, eu me comprometo a te ajudar, se você aceitar a minha vida, a minha ajuda. Se você aceitar a minha ajuda, eu me comprometo a te ajudar a mudar a sua vida. Então, no sábado, eu tomei a decisão de criar um novo treinamento. Na verdade, na sexta, eu tomei a decisão de que essa informação tem que ser compartilhada. Só que ela tem que ser compartilhada de um jeito que qualquer pessoa consiga entender sem ter que ler todos os livros que eu li, fazer todos os cursos que eu fiz. Então, eu criei um treinamento que se chama A Fórmula 5 por 95. Ou seja,
5% consciente, 95% inconsciente. Eu criei um treinamento com apenas 9 vídeos, são apenas um pouquinho mais de 1h30, não sei se chega a dar 2 horas de treinamento, com 9 vídeos somente com exercícios. Eu vou te explicar em detalhes, aliás, eu te expliquei aqui em detalhes, tá? Mas eu te explico novamente lá, e aí eu te passo exercícios. São exercícios. Você vai fazer o quê? Assiste o vídeo e vai colocar o exercício em prática. O que você precisa para fazer esse treinamento? Uma caneta e um caderno. E, óbvio, um celular com acesso à internet para você assistir aos vídeos. Eu gravei com uma cortina marrom atrás, agora não é uma cortina roxa, tá? Uma cortina marrom atrás, que é para não ter distração nenhuma, não é nem para você ler o que está escrito aqui nos meus livros. É para você prestar atenção só em mim e no que eu estou falando. Então, você pode deixar até o... Os meninos editaram, é bom você assistir o vídeo, tem coisas escritas ali. Você assiste o vídeo, todos eles têm exercício. Você assiste o vídeo, tem alguns deles que têm 2 exercícios por vídeo, então nós vamos ter ali uns 12, 15 exercícios. 10, 12 exercícios no mínimo. Para você colocar em prática exercícios fáceis, qualquer pessoa coloca em prática, qualquer pessoa coloca em prática, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a escolaridade, você pode pôr esses exercícios em prática e eles vão transformar a sua vida, tá? Bom, o preço do treinamento é um presente meu para vocês, tá? O preço do treinamento é R$ 497, mas eu estou fazendo uma promoção de lançamento e você pode adquirir, eu não sei até quando eu vou fazer essa promoção, mas você pode adquirir por R$ 197. Tá? Não tem um número limitado de pessoas para adquirir, não, tá? Mas eu posso mudar o preço a hora que eu bem decidir, mas por enquanto é lançamento, né? Nós nem conseguimos concluir ainda a página e tal, por quê? Porque o meu subconsciente hoje ele funciona assim, ó. Eu tenho uma ideia, acredite, eu acordei na sexta-feira de manhã e, cara, eu doidão lendo todas essas coisas, estudando, e eu entendi, gente, anotando muito, tá? Eu anoto todas essas coisas, todas essas ideias, tá? Eu estou anotando aqui no meu caderno tudo, tá? Olha, até vou ler uma coisa, ó, que eu escrevi aqui, quer ver? Ó? Como o subconsciente age? Somente por imitação. Olha, isso é uma dedução que eu tive. Somente por imitação. Ele só consegue agir baseado em experiências que já viveu ou informações aceitas como verdade pelo consciente. Então, o consciente aceita algo como verdade, pum, vai para o subconsciente como verdade. Tá vendo? Então, eu estou escrevendo aqui. Olha o que eu escrevi aqui o dia 16, ó. Eu escrevi assim, ó. Não basta dizer às pessoas que elas podem mudar suas crenças limitantes. É importante mostrar a elas qual é a verdade. Tá vendo? Então, eu vou anotando aqui tudo que eu quero passar para você, tudo que eu quero viver, é o meu legado, é o meu caderno de anotações. Então, eu venho aqui na internet e eu compartilho com você o que eu estou vivendo, o que eu estou aprendendo. Essa é a minha missão, é o legado que eu quero deixar. Então, eu acordei sexta de manhã com todas essas ideias na mente, acordei, eram umas 3 horas, eu acho. Aí fiquei ali com aquele frio aqui do sul, pensando. 5 horas eu me levantei e eu disse, quer saber? Eu vou criar um treinamento novo e eu vou trabalhar com a fórmula 5x95, o consciente. E na hora surgiu o nome do treinamento. Fórmula 5x95. 5 consciente, 95 subconsciente. Subi para o meu estúdio, tomei um banho, coloquei um blusão, coloquei um microfonezinho aqui, conectei no celular e, ó, feito um papagaio, gravei os 9 vídeos. Só que os 2 últimos não ficaram bons, ficou meio rouco, tive que editar no sábado à tarde. Então, somente hoje o Manu subiu novamente os vídeos. Então, está perfeito, o curso está lá. Ao você fazer a sua inscrição, você vai receber os 9 vídeos de uma vez só, não precisa esperar um vídeo hoje, outro vídeo amanhã, todos numa pancada só. Você vai lá, assiste a todos os vídeos, tá? Assiste a todos os vídeos, pega a caneta, pega o papel e faz. Se você fizer isso agora, e se você for bastante, né, bastante dedicado, dedicada, até agora, até a meia-noite hoje, você assistiu todo o treinamento e ainda pode fazer pelo menos um exercício hoje e já vai fazer outro amanhã pela manhã. Outra coisa que eu compartilhei com você é uma estratégia de produtividade. Eu vou trazer para você a estratégia de metas que eu uso, que foi aquilo que eu disse que me deu uma clareza incrível.
Eu vou trazer para você produtividade também, e vou trazer exercícios para você fazer o que é vívido para você influenciar o teu subconsciente, tá? A partir desses exercícios, não tem como você não mudar a tua vida. Então, tá aí uma grande oportunidade. Pessoal, é um treinamento simplérrimo, tá? Você pode dar, eu recomendo que se você tem uma criança na sua casa, não muito criança, mas 5, 6 e 7 anos, seria legal ensiná-lo, tá? Fazer isso. Se você tem um adolescente, dá um jeitinho de convidar ele, chama ele para assistir, seja um pai mais responsável, não deixe seu filho ser programado pela mídia, pelo governo, pela religião, pela política. Não deixem limitar a mente dessa criança, tá? Beleza, gente? É isso? O link está aí, clique nesse link, decida regravar a sua história, hein? Assista essa live de novo, nós vamos deixar ela no ar por alguns dias. Assista a live, coloque essas informações em sua mente. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Espero muito tê-los dentro do treinamento 5x95, a fórmula 5x95, para juntos transformarmos a sua realidade.